Opa, boa noite para quem estiver vendo o jogo à noite. Eu estou deveras frustrado, deveras bravo mesmo, de verdade. É um jogo realmente para deixar agoniado o torcedor vascaíno, no sentido de que o que está acontecendo com o Vasco é intrigante, é insuportável. Você está querendo ver um jogo de um time que parece que não sabe mais. Tem um problema que você não sabe dizer qual é o problema. Não é problema técnico, garanto, não é problema do Diniz, mas chega a ser um problema que parece ser mais espiritual no Vasco. É uma coisa bizarra. Começando desde o começo, então, dito tudo isso. É, bom, hoje Vasco 1-1 contra a Chapecoense, um jogo fora de casa não, perdão, um jogo dentro de casa, foi em São Januário. E é um jogo de veras, que eu comentei, frustrante. Eu tenho alguns pontos para falar aqui, talvez até várias opiniões impopulares do que está sendo debatido do Vasco e principalmente no final do jogo. Mas é algo que eu devo falar, expressar minha opinião, né? Esse aqui é um canal para falar sobre minha opinião e extravasar basicamente sobre o jogo. Então, para começar primeiramente sobre o jogo, falar um pouco da escalação do Vasco, né? Gol Léo Jardim, como sempre. Aí chega a ter como lateral o Pumita, Paulo Henrique ainda não voltou. E eu ouso dizer que nesse jogo ele sim fez uma falta, por mais que o Pumita tenha sido quem marcou o primeiro gol, o único gol do Vasco. Eu ainda sinto dizer que o Paulo Henrique fez uma falta desgraçada nesse time maldito ainda. Na lateral esquerda, Lucas Piton, que inclusive é novidade, né? Cuiabano assinou com o Vasco, chegou no Rio de Janeiro hoje. Eu não achava que ele ia jogar hoje, por mais que ele até deu na apresentação, né, que ele estava pronto para jogar, eu não achei que ele ia. Mas contra o Botafogo ia ser até engraçado, né? Jogar contra o Botafogo na estreia dele. Realmente ia ser muito engraçado. E com esse, Robert Renan na zaga. No nosso meio campo veio o Thiago Mendes e Cauã Barros. E aí, realmente, eu acho que a única mudança do time titular, melhor dizendo, foi o Brenner, né, que ali estava sem atacante, depois a saída do Ryan e do Verratti, e agora entra o Brenner, que inclusive até gerou muita dúvida, porque o pessoal estava achando que ia entrar o DVD como titular, mas não, entrou o Brenner. E a nossa parte ofensiva, né, como sempre, o 10 do Coutinho, pela direita o Nuno e pela esquerda o Angrez. Que Angrez hoje de verdade é o único jogador que eu vou falar que merecidamente palmas. Angrez, você... É fogo falar isso, eu sinto que sempre tenho essa lista seleta de jogadores que jogam bem pelo Vasco, que não mereciam estar no Vasco que estão atualmente. Em 23, eu falei, foi Paier, Léo Jardim, o próprio Verratti, 24 também, Verratti, Léo Jardim, e assim vai indo. Desse começo de 26, eu vou dizer que essa principal peça é o Angrez. Alguns jogos o Coutinho, mas a principal é o Angrez. O Angrez, ele tá no time amaldiçoado. De verdade, ele tá no time amaldiçoado. Ele não deveria estar nesse time. Ele, hoje, de primeira prateleira do futebol brasileiro, ele estaria em muitos como titular. Muitos. Dos times que estão brigando ali pela pré-Libertadores e Libertadores. Pegando, sei lá, um Bahia, até um Fluminense, um Palmeiras, talvez, brigando ali pela disputa de vaga. Mas não, ele tá no Vasco. Um Vasco que nem eu já comentei várias vezes, tem um elenco que no papel pelo menos é muito bom. Eu vou falar muito mesmo, vou reforçar muito. Só que é um time amaldiçoado. E isso, sim, tem muita culpa da técnica, muita culpa Fernando Diniz, né, do técnico Fernando Diniz. Só que no jogo específico de hoje eu vou falar que o problema não foi Fernando Diniz, o problema foi técnica dos jogadores. Tava todo mundo muito mal. Eu não vou falar que um time que finalizou 17 vezes no primeiro tempo a uma da Chapecoense e ter saído no 0-0 no primeiro tempo foi culpa do Diniz. É impossível. Desculpa. De verdade mesmo, é impossível esse resultado. E é aquilo, o treinador, ele abre o caminho ele é o cara que é o maestro, ele que mostra as jogadas e o caminho para os jogadores que ele julga ser os mais aptos marcarem o gol. O time do Vasco não conseguia marcar gol hoje, não conseguia no sentido de... Não vou falar que foi o Léo Oliveira, se não me engano, que é o goleiro da Chapecoense, que, nossa, ele é muito bom, super craque, ele salvou a Chapecoense hoje. Não, o Vasco não conseguia marcar gol. Ponto final. O Vasco terminou o primeiro tempo com 72% de posse de bola. Eu estou olhando muito pro lado, porque eu estou de verdade me apegando aos dados, porque esse jogo, pra mim, é um jogo que os dados mostram tudo. O Vasco hoje teve 72% de posse de bola no primeiro tempo, 17 finalizações a uma, e a gente só não conseguiu marcar. Desculpa, mas com isso tudo, eu sei que posse de bola não mostra jogo, e pelo contrário, até no primeiro tempo teve muitos passes horizontais, ou seja, passes que não foram para gerar jogo. Pelo contrário, teve muitas vezes que o time voltou,
estava avançado totalmente no campo adversário e voltou tudo pro Vila Jardim e começou a atacar bem feio mesmo, de verdade, mas ainda assim eu não acho que tem como julgar o técnico por causa disso. Mas a bola simplesmente não entrava. E nisso de não entrar é o primeiro ponto, acho, aqui do vídeo. Eu não vou decorrer muito sobre o primeiro e segundo tempo, de verdade mesmo, desculpa, porque pra mim não vale a pena. Eu acho que esse daqui, de novo, é um jogo onde os dados mostram o que aconteceu. Foi um jogo que foi um domínio total do Vasco, só que no vacilo no segundo tempo acabou. Simplesmente o Chapecoense empatou. Então, novamente, voltando pro tópico do ataque, Brenner, nosso camisa 20, nosso atacante, que veio aqui pra suprir nossa posição de 9, que estava faltando após a saída do Ryan e do Verratti. Eu, de verdade, o Brenner eu acho que vai despontar. Ele me lembra muito, nossa, espero que isso não vire um meme no futuro, mas ele me lembra muito mesmo o que foi o Vitor Roque no começo do ano passado, quando ele foi pro Palmeiras. Em que sentido? Ele é um jogador que, visivelmente, quando ele pega na bola, quando ele tá na frente do gol, qualquer pessoa que chega ali vai falar, caramba, ele é bom. Só que, ao mesmo tempo, no jogo de hoje, foram 3, 4 bolas na trave. Foi bola que ele teve chance cara a cara com o goleiro no passe milagroso do Coutinho. O goleiro fez a defesa. Eu acho que não foi defesa do goleiro, eu acho que de verdade foi o vacilo dele. Talvez uma falta de confiança em cavar a bola. Talvez nem se cavasse a bola, não sei de verdade, mas enfim. Foi um lance que visivelmente no primeiro tempo, se fosse um Ryan mesmo, aquela bola era gol, ponto final. O Brenner não conseguiu fazer, o Ryan faria, mas enfim. Segundo jogo do Brenner como titular, né, eu não vou pegar muito no pé dele aqui hoje, até porque, como eu falei, eu acho que pelo menos seria de uns 4 a 5 jogos para ver realmente o que o jogador tem a mostrar. Ai, maldição do caramba, meu. Dito tudo isso, então, tô pegando aqui só mais uma parte da estatística que eu acho que vale comentar. O Vasco, ele marca o gol aos 55 do segundo tempo, com, novamente, o segundo tempo, principalmente o começo, totalmente dominante do Vasco. O Vasco colocou a Chapecoense na roda, a Chapecoense não conseguiu fazer nada. Quando tava atacando... Pra você ter ideia, teve... A primeira finalização da Chapecoense no jogo foi aos 40 minutos de jogo do primeiro tempo. E depois disso, é só no final do segundo tempo, que é quando inclusive marca o gol, que é um gol de falta, de uma falta que, pelo menos pra mim, não considerou. Inclusive, eu não sou muito de falar de arbitragem, eu não gosto de falar de arbitragem. A arbitragem pra mim é um assunto muito idas e vindas. Se eu for falar aqui, depois eu vou ter que falar também quando favoreceu o Vasco, então eu não gosto de falar. Mas hoje teve coisas que foram ridículas, na minha visão. Porque teve um gol, o Brenner, em teoria, ele marcou um gol, teoria, né? Porque a bola recosseteou no Nuno, só que o goleiro da Chapecoense, visivelmente no replay, se jogou no chão. É visível isso, ele se jogou no chão. Aí a bola bate no Nuno, cai no Brenner, o Brenner marca o gol. Só que pra arbitragem não foi falta, quer dizer, foi falta normal. Não foi simulação nem nada, foi falta. Teve outro momento também que se eu não me engano foi o Piton, que ele pega a bola, ele vai chutar a bola, só que pega o lateral da Chapecoense, ele abre o braço, ou seja, ele aumenta o raio da defesa, que é o que consta no manual da arbitragem, e a bola pega no braço dele ali, quando ele vai fazer o cruzamento, simplesmente entende como foi braço de apoio. Não foi braço de apoio, ele aumentou o raio do corpo, mas tudo bem, de novo, é por isso que eu tô falando. Hoje foi um jogo de verdade, foi um jogo espiritual do Vasco. Foi um jogo pra falar pro Vasco que não é essa coisa técnica ou técnico. Por mais que a técnica hoje dos jogadores deixou muito a desejar na minha visão. Realmente teve muito problema. Não tem o que falar, é futebol, ponto. É problema de futebol. Não tem como culpar alguém específico. Porque eu vou culpar quem? A Deus? Ao diabo? Sabe? Não tem quem culpar nisso daqui. A arbitragem ruim eu posso culpar, né? Pelo menos. Porque de verdade era pra ter sido um jogo 3-0 do Vasco. Na verdade era pra ter sido um jogo 8-0 do Vasco. Mas contando o que tiraram da gente, o que era visivelmente coisa pra ter pra gente, era jogo de ser 3-1 pro Vasco, contando esse um gol da Chapecoense. Não 3-0, inclusive. Mas não tem muito o que falar sobre isso. Antes de entrar na opinião sobre o que eu quero falar aqui no meu último tópico, que é a opinião sobre o Diniz, que inclusive eu já adianto que é bem popular, a maioria dos torcedores do Vasco atualmente, eu quero falar sobre os reservas que o Diniz colocou em campo. Ele tira o DVD e coloca o Brenner aos 70 minutos de jogo, inclusive o Brenner sai fazendo birra, já queria fazer mais coisa e tudo. Que nem eu falei, hoje eu não acho que o Brenner jogou mal, pelo contrário, eu acho que ele pecou muito em finalização. Mas, de novo, ele tá muito cru ainda. É o segundo jogo dele como titular, eu ainda acho que dá pra levar um tempo dele. E eu ainda acho muito que, principalmente com o Diniz aqui, o Brenner vai despontar uma hora. Ele, de verdade, eu acho que ele
Talvez seja igual o caso do Vitor Roque no passado, ou até mesmo do Ryan, pegando um caso mais próximo da gente, né? Que o Ryan, pô, tava jogando nada, chegou o Diniz, Ryan virou venda mais cara do Vasco dos últimos anos, sabe? Eu não duvido disso mesmo com o Brenner. E DVD entrou, nossa, o DVD pra mim foi um que falhou feio. Pra mim ele não conseguiu fazer nada no jogo de hoje. Eu não sou muito fã do DVD, pra mim ele jogou de segundo tempo, igual foi o caso hoje. Mas e no jogo específico de hoje, com exceção de finalização, que ele realmente acertou o gol, alguma finalização ou que ele teve uma defesa ou uma bola pra fora da zaga, a qualidade técnica do DVD me irrita. Ele não conseguia acertar um passe em profundidade, não conseguia acertar um passe horizontal, um passe vertical, não conseguia fazer nada o DVD hoje. E sobretudo do Piton pelo João Vitor, que inclusive o João Vitor é esse que eu tô gostando do jogo dele. Ele é o nosso moleque da base, né? O Leandrinho saiu, entrou ele, e eu tô gostando bastante do que ele tem jogado na lateral esquerda do Vasco. O Gumora e o Marino, que é o Inescroso, né? O novo jogador que veio. E mais pra frente entra o Rojas. O Rojas no lugar do Coutinho, o Marino no lugar do Nuno Moreira e o Gumora no lugar do Thiago Mendes. De verdade mesmo, eu vou falar um pouquinho sobre as estreias. O Marino hoje, ele, como eu falei, primeiro jogo eu gosto de considerar uns 4 a 5, mas o primeiro jogo dele, eu não acho que ele mostrou um futebol bom, não. Eu não achei essa estreia do Marino boa, não. Eu acho que ele deixou muito a desejar, muito mesmo. O Gumora, inclusive, eu achei que ele iria entrar, e eu acho que até faria mais sentido se ele entrasse para vir como um terceiro zagueiro, tendo em vista que após o primeiro gol, a Chapecoense começou a aumentar a intensidade de querer atacar o Vasco. Só que não, ele entrou realmente como um volante ali, o volante mais para cima, e talvez esse tenha sido o principal erro do Diniz hoje para mim. E o Rojas, para mim, o Rojas que eu comentei, ele, desde a estreia dele, para mim, é um cara que tá mostrando jogar bastante bola, de verdade. Eu ainda não acho que é o suficiente para fazer o Coutinho ou o Nuno Moreira comer banco, não, pelo contrário, eu ainda acho que ele tem que ser o banco entre os três. Mas, de tudo isso, o elenco novo do Vasco, né, os novos jogadores do Vasco, eu tô achando eles de veras interessantes, pro sentido de talvez possam vingar. De verdade mesmo, por mais que o Marino não tenha mostrado um jogo bom hoje, eu falei primeiro de 5 jogos que eu vou te falar. E ainda hoje, né, também foi anunciado o Cuiabano pegou a camisa 66 do Vasco. Cuiabano, pra mim, que de verdade mesmo, pra mim ele vai comer o lugar do Piton. Pra mim o Piton não vai jogar enquanto o Cuiabano estiver bem de saúde. Muito por causa de que o Cuiabano, pra mim ele é o Lucas Piton melhorado no sentido defensivamente. Ele faz tudo que o Piton faz no ataque e dando a defesa ele é até melhor, possivelmente. Novamente, né, supondo que ele joga aquilo que a gente acha que ele vai jogar, né, que foi o caso do Botafogo 2024. Então, pra mim, o Cuiabano foi ele comer banco, e pra mim hoje, que nem eu comentei, por mais que o Pumita tenha feito o gol com a assistência do Andrés Gomes jogou muita bola hoje, eu ainda acho que o Paulo Henrique fez uma falta maldita no jogo de hoje, uma falta que é de pegar assim, o jogador e ficar pensando, fazer ficar o jogador reflexivo de, pô, tô marcando o gol, tô dando assistência. O Pumita, se eu não me engano, nesse exato momento ele é o artilheiro do Vasco do ano, e mesmo assim tem um jogador melhor que ele. Sabe, ele não é o melhor jogador do time. Isso é de preocupar pro Vasco, na minha visão. Mas enfim, de tudo isso, vindo agora pra opinião do Diniz. Ao final do jogo, pra quem não viu, por cima já popularizar, né, várias imagens, teve o pessoal com cartaz fora de Diniz, mostrando pra aquela câmera de São Januário. Eu sou a favor do Fora Diniz? Não. Eu de verdade eu não sou a favor do Fora Diniz. Eu entendo, ele de verdade pra mim ele é um treinador muito inconstante, muito, muito. Só que, novamente, a gente sabe, a diretoria nunca deixou de ressaltar isso, e inclusive o Diniz nunca deixou de ressaltar, né, que o Vasco hoje não tem orçamento. O Vasco hoje está trabalhando no limite do planejamento de orçamento. Todos os jogadores que vieram para o Vasco nessa janela foram jogadores que vieram por empréstimo com opção de compra por batimento de metas. Por quê? Porque o Vasco não tem dinheiro para comprar. A gente está contando que, pô, se os jogadores baterem a meta, realmente a gente pagando o salário deles, vale a pena comprar. Se não, volta para o clube. Isso é realmente uma estratégia, na minha visão, muito boa. E hoje, se a gente tirar o Diniz, eu não consigo ver nenhum outro técnico dentro do Brasil, fora do Brasil, imagino que deve ter um monte, que a gente possa chamar para suprir bem o lugar do Diniz. Por mais que nem eu comentei, para mim o elenco do Vasco hoje seja bom, eu não acho que tem alguém que vai conseguir extrair a capacidade máxima dele fora do Diniz hoje.
e dentro do Brasil. Sempre quero ressaltar isso, dentro do Brasil. Então, para mim, o Diniz tem que ficar muito por causa de que o jogador, além de ser, o torcedor, além de estar sendo muito imediatista, considerando que acabou o ano, a gente saiu da final da Copa do Brasil, onde a gente perdeu no último jogo, para alguns jogos inconstantes, onde a gente perdeu nossos 2 atacantes, e estamos com um atacante da base que, por mais que possivelmente venha a ser muito grande no futuro, talvez não tão grande quanto o Rainha, mas ainda ser muito grande, a gente estava sem atacante, nosso atacante chegou a 2 jogos. E, novamente, eu não fiz vídeo com o jogo do Madureira, eu vi o jogo, só que eu não quis fazer vídeo, porque 0x0 pra mim foi ofensivo aquele jogo. Só que, de novo, pra mim a culpa mais daqueles jogadores foram muito mais culpa de técnica do que de técnico. O Pumita errou um pênalti. Isso daí é culpa do Diniz também? Teve marcação de pênalti indevida, que deveria ter acontecido pro Vasco e não marcaram pênalti de novo. Eu não sei, de novo, minha opinião é Diniz fica. Eu, inclusive, se não me engano, saiu até notícia hoje de manhã, né, que mesmo que o Vasco perdesse hoje, o Diniz teria a ressalva da diretoria para continuar fazendo um bom trabalho. Mas, do jeito que o futebol brasileiro é, eu não duvido que em 3, 4 jogos, perdendo, empatando, essa opinião já seja revisitada para ele ir embora. Dito isso, por mim, hoje ele não vai embora. Hoje, por mim. Dito isso, próximo jogo Carioca contra Botafogo, logo em seguida Bahia no Brasileirão. Botafogo é clássico novamente, eu vou voltar, sempre que tem um clássico eu sempre volto e falo. Eu acho que dá pra ganhar, porque é clássico, ponto. Então sim, eu acredito pra ganhar, por mais que o momento não seja favorável pra gente, seja muito favorável pro Botafogo, eu ainda acho que dá pra gente ganhar. Agora em relação ao Bahia, o Bahia pra mim vai ser um jogo complicado. De verdade vai ser um jogo que eu não estou conseguindo imaginar a gente ganhando. E isso é muito ruim, porque eu sou um torcedor muito otimista. Eu acho que, pra quem acompanha o canal, consegue perceber, eu sou muito otimista. Até em coisas que eu não deveria ser em momentos. Mas eu normalmente, eu sempre consigo visualizar quando tem alguma derrota, empate ou vitória. Não que necessariamente vai acontecer, né? Mas esse jogo contra o Bahia, eu não consigo nem visualizar a vitória. De tamanha depressão que o Vasco chegou nesse exato momento. Maldição, né? E nós temos que ganhar contra o Botafogo, tá? Só pra deixar claro, senão a gente vai depender do resultado do Flamengo. Se o Flamengo ganhar, a gente não vai jogar o quadrangular do rebaixamento. O Flamengo perdendo, vai ser nós e o Flamengo no quadrangular do rebaixamento. Onde só um time é rebaixado, então... Desculpa, mas a gente ser rebaixado disputando 4 vagas é uma coisa que eu ouso dizer que nem se o Vasco quisesse a gente conseguir. Sabe, é igual com o Flamengo. Nem se o Flamengo quisesse, se o Flamengo jogasse com sub-20 até a última rodada do Cariocão, eu duvido que o Flamengo ia ser rebaixado. De verdade mesmo. Ai, caraca, é estressante. Bom, concorda, discorda, não esqueça de deixar like, comentário no vídeo. Desculpa pelo vídeo de hoje, de verdade estou um pouquinho exaltado. Eu achei que ia ser um jogo que ia ser uma vitória fácil, o time da Chapecó não jogou hoje. Mas, novamente, tem coisa que nem o futebol explica, sabe? Chega muito nesse sentido, pra mim, pelo menos. No mais é isso. Obrigado por ter visto até aqui. Boa noite e vamos Vasco, né? Tem que falar.